Então, pessoal, hoje no canal a gente vai estar vendo sobre a primeira lei de Newton, ou também conhecida como a lei da inércia. Então, antes de a gente começar a falar sobre a lei da inércia, a gente vai ver alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito de referencial. Para a física, referencial é somente o ponto de vista que eu vou estar tratando da situação, né? Então, eu vou pegar um observador e eu vou olhar a situação que está acontecendo. Então, aqui esquematizado, tem uma situação com vários personagens. E a gente poderia analisar a situação toda conforme cada um dos personagens. E para cada personagem, eu tenho um ponto de vista diferente, então eu tenho uma situação descrita diferente. Por exemplo, para o homem, o cão está parado, ou seja, ele está em repouso, e o ônibus está em movimento. Esse é o ponto de vista do homem. Então, contraponto, eu vou pegar a observação ou ponto de referencial do motorista do ônibus. Então, para o motorista, o homem com o cão está em movimento, porque quando o motorista está dentro do ônibus, ele vê, na verdade, o homem passar por ele com o cachorro, né? Então, quem está em movimento é o homem e o cachorro, para o referencial do motorista. E quando o motorista olha, os passageiros dentro do ônibus estão em repouso. Então você percebe que eu posso ter, na mesma situação, pontos de vista diferentes e aí altera a relação de quem está em movimento e quem está em repouso. Então, o referencial, ele age nessa relação para nós. Então, ele vai mudar a relação de movimento, de repouso e até mesmo, às vezes, da trajetória. Então, nessa situação aqui que a gente descreveu, a gente verifica que existem N pontos de referência e para cada ponto de referência tem que tratar de forma diferente. Por que isso é importante nas leis de Newton? Porque as leis de Newton elas são fundamentadas no que a gente chama de referencial inercial. O referencial inercial é um referencial cujo ele tem que obedecer uma característica. Sobre ele, a força resultante deve ser nula e ou o repouso, ou ele deve estar em repouso, ou deve estar em o M, tá? Que da sigla é movimento, ele tem que estar movimento retilíneo uniforme. Então, na sigla, M é de movimento, R é de retilíneo e U é de uniforme. O que significa isso? O movimento deve acontecer uma trajetória de linha reta de velocidade constante. Então, movimento retilíneo uniforme é um movimento cujo a trajetória é uma linha reta e U é de uniforme porque é constante. Tá? Só que tem um problema. Em geral, não se existe um referencial inercial perfeito. E para cada situação de problema, ele vai aderir ou ele vai acabar falando para vocês quem é o referencial tá, inercial. Então, a primeira coisa que deve ficar clara é que não existe um referencial inercial perfeito, porque quando a gente vai abrangendo a ideia desse objeto que é referencial, a gente percebe que ele não consegue satisfazer essas características. Mas aí, como é que funciona? Se o exercício não te der quem é esse referencial inercial, você já sabe que o referencial inercial utilizado por ele é o nosso planeta, tá? É o planeta Terra. Então, por mais que ele não te fale quem seja esse referencial inercial, você sabe que vai estar sendo utilizado como sendo a Terra. Lembrando, apesar que a Terra não é um referencial inercial perfeito, por mais que ela esteja em repouso em relação a nós, a gente sabe que ela se movimenta em relação ao Sol com um movimento que não é retilíneo em torno do Sol, num movimento que não é retilíneo e nem uniforme, tá bom? E aí, a gente, se fosse abranger nesse pensamento, veria que nenhum satisfaria essa relação. Mas, para algumas situações, para aquilo que está acontecendo, cabe muito bem a ideia de como a Terra sendo nosso referencial inercial. Segundo conceito básico é o conceito de inércia. Por definição, a gente poderia tratar como a inércia sendo assim: a tendência natural que os corpos possuem de permanecer em repouso ou de manterem a velocidade constante. E aí fica meio complicado pensar nessa própria definição. Qual é o jeito mais simples de você pensar? Olha, quanto maior a massa de um objeto, maior a inércia desse objeto. Por quê? Vamos supor aqui que eu tenho dois caixotes, tá? Um caixote tem uma massa de 20 kg e outro caixote tem uma massa de 40 kg. Os dois estão parados, né? Estão em repouso. Qual dos dois eu preciso aplicar mais
força para alterar o seu estado de movimento? Ou seja, qual dos dois eu preciso aplicar mais força para que ele comece a entrar em movimento? Bom, muito simplesmente falando, ou simbolicamente falando, eu sei que eu preciso um valor de força menor no bloco, no caixote de 20 kg e eu preciso um valor de força muito superior no valor de 40 kg. Então, fica a ideia. Quanto maior o valor da massa do objeto, maior a inércia desse objeto, ou seja, mais força eu preciso para alterar seu estado de movimento. Se ele está em repouso, é para fazer que ele comece o movimento. Se ele já está em movimento, é para alterar esse movimento, alterar a direção, alterar o sentido, ou então até mesmo fazer com que o objeto pare, tá bom? Então, isso é a ideia de inércia. Então, referencial inercial. A gente tem que saber que o referencial inercial é um ponto cujo ele vai um observador terá uma velocidade constante e as forças sobre ele serão nulas. E no conceito de inércia é quando eu vou associar que quanto maior a massa do objeto, maior a inércia desse objeto. E aí, por fim, chega a primeira lei de Newton, ou também conhecida como a lei da inércia. Tem alguns enunciados, tem algumas definições próprias dessa lei, mas uma delas é: um corpo tende em repouso, permanece em repouso, sem somente ser a resultante das forças que agem sobre ele por nula. Aí tem o segundo enunciado, que poderia a mesma interpretação. Um corpo em movimento retilíneo uniforme, assim permanece, sem somente ser a resultante das forças que agem sobre ele por nula. Como que eu vou entender isso na primeira lei de Newton, a lei da inércia, de forma simples? Então, pensa nessa imagem. Aqui eu tenho um conjunto de bolinhas sobre um carrinho. E eles estão movimentando, descendo esse plano inclinado. Tá? Quando eu coloco um obstáculo, eu vou aplicar uma força sobre o carrinho. Só que as bolinhas, como a resultante das forças sobre elas continua sendo nula, continua sendo zero, elas tendem a continuar o movimento. Tá? Então aqui a bolinha continua o movimento de descida, porque é a tendência de movimento dela. Tá? Agora, um outro exemplo. Eu tenho uma moeda, tenho um copinho e eu tenho uma certa folha de suporte. Você aplica uma força sobre a folha. A força foi aplicada sobre a folha. Só que na moeda, o conjunto de forças sobre ela continua sendo nulo, continua sendo zero. Tá? O que acontece? A moeda tende a permanecer em seu repouso. Então, quando retirou essa tampinha que existia aqui de papel, a moeda caiu e permaneceu no seu estado de repouso. Tá? Ela caiu exatamente no mesmo ponto. Então, duas observações. O corpo tende a continuar em movimento se a relação das forças sobre ele for nula, ou ele tende a continuar em repouso se a relação das forças sobre ele também for nula. Essa relação que eu falo é a resultante, tá bom? Eu já vou falar aqui que é essa força resultante da primeira lei de Newton. Então, esse é o conjunto mais simples que a gente tem para entender da primeira lei de Newton. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo esquemático de como funciona a primeira lei de Newton. Então aqui, ó, veja, o que está falando nessa relaçãozinha esquematizada. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, que força é uma grandeza vetorial. Se força é uma grandeza vetorial, ela tem direção, sentido e módulo, ou seja, tem um valor associado a essa força. Velocidade também é a mesma coisa, tá? É uma grandeza vetorial, então ela tem essas três características. Às vezes eu vou esconder ou pelo menos omitir um pouco de ficar falando a força vetorial, a velocidade vetorial, tá, gente? Mas lembrem-se que força é uma grandeza vetorial e velocidade também. Então aqui me diz o seguinte, que essa força resultante que atua sobre um certo corpo for nula, o que vai acontecer? Vai implicar que a minha velocidade ela terá um valor constante, tá? Que é o vetor constante, ou seja, é o vetor de mesma direção, mesmo sentido e mesmo valor aplicado a ele, tudo constante. Ou, se esse meu vetor for constante, eu terei uma força resultante igual a zero. E aí vamos analisar primeiro o lado esquerdo dessa afirmativa, tá? Esse lado esquerdo, e depois a gente vai analisar o lado direito. Quando é que eu vou ter uma força resultante igual a zero? Primeiro, quando não há forças agindo sobre o corpo, né?
Porque se eu não tiver nenhuma força agindo sobre o corpo, a resultante de todas as forças só pode ser zero. Ou, né, quando eu pegar um conjunto de forças agindo sobre um certo corpo, eu somar vetorialmente cada uma dessas forças, e aí ela vai me dar zero. E aí fica aquela coisa, professor, mas como é que eu vou somar todas as grandezas e no final vai dar zero? Lembre-se o seguinte, que força é uma grandeza vetorial, certo? Então vamos supor aqui no exemplo, se eu tivesse uma força valendo 10 newtons sendo aplicada da esquerda para a direita, aí eu tenho uma força F2, também de 10 newtons, da direita para a esquerda. Se eu fosse fazer a relação de força resultante aqui, é como se eu tivesse um cabo de guerra. Enquanto uma quer empurrar para a direita, a outra quer empurrar para a esquerda, só que com a mesma intensidade. Olha, para fazer essa força resultante, né, mais para frente a gente vai fazer uma aula de soma de vetores com vocês e vai ficar mais claro. Mas a noção é, como aqui eu tenho como se fosse cada um querendo empurrar para um lado, cada um com a mesma intensidade de força, eu faria 10 menos 10. Então, a força resultante sobre esse bloco, sobre esse caixote, é uma força resultante nula. Se esse corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento com velocidade constante, ele vai permanecer em movimento com essa velocidade constante. Tá? É isso que quer me dizer quando a soma das forças lhe dá uma força nula. Agora vamos analisar o segundo pedaço. Tá? Se esse meu vetor velocidade for constante, quais são as possibilidades que eu tenho? Primeiro, se esse vetor velocidade for constante, é quando a velocidade é nula. Né? Como assim nula? Esse corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, eu tenho uma velocidade constante, logo me diz que a força resultante sobre ele é zero. Então, observem, eu posso ter um conjunto de forças atuando sobre um objeto e mesmo assim ele ficar em repouso, tá? Mesmo assim ele ter uma velocidade constante. A esse nome, a gente fala que ele está em equilíbrio estático. Então, lembrando aqui, que equilíbrio na dinâmica significa força resultante igual a zero. E o estático da palavra está relacionado que o meu vetor velocidade é zero, tá? Então aqui a gente tem que a minha força resultante é zero, a velocidade é constante. No primeiro caso, é quando a velocidade vale zero. E aí eu falo que o corpo está em equilíbrio estático. A segunda situação é a situação que a minha velocidade é diferente de zero. Mas vamos supor que esse meu vetor velocidade, ele fosse um vetor velocidade com valor fixo, sei lá, de 10 metros por segundo. Então, ele começou com 10 metros por segundo. Ele faz todo o movimento a 10 metros por segundo, com a mesma direção, com o mesmo sentido. Então, eu tenho um vetor velocidade constante. Novamente, é um valor fixo, só que, agora lembrem-se, a palavra equilíbrio surge de novo. O equilíbrio é quando a força resultante dá zero. E o dinâmico é porque agora essa minha velocidade é uma velocidade constante, tá? Então, eu tenho que a atuação das forças sobre o corpo continua sendo zero, tá? Tanto para esse caso quanto para esse caso, a força resultante sobre o corpo é zero. Aqui, o corpo está em repouso, porque a velocidade é nula, eu chamo de equilíbrio estático. Aqui, a velocidade é diferente de zero, então eu falo que o corpo está em movimento com velocidade constante. Tá? Aqui o exemplo que eu dei, 10 metros por segundo. E a gente diz que o nome dessa situação é equilíbrio dinâmico. Então a palavra equilíbrio, na dinâmica, significa força resultante igual a zero. E a ideia de estático é quando a velocidade é nula, o corpo está em repouso. E quando é o equilíbrio dinâmico, é que o corpo está em movimento. Tá bom? Então esse foi o resuminho da nossa primeira aula da lei de Newton, tá? Ou das nossas aulas da lei de Newton. Então, eu agradeço para vocês a presença, agradeço acompanharem o vídeo
E aí, mais para frente, a gente vai estar trabalhando a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Então, não esqueçam do combo do YouTube. Dê aquele like e se inscreva no canal.